Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Fala Câmara Entrevista e hoje vamos conversar com a vereadora Thelma Gobi, que já está aqui nos estúdios da TV Câmara. Vereadora, obrigado mais uma vez pela sua participação, sua presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês da TV Câmara e podendo conversar com os munícipes da nossa cidade. Chegando o fim de ano, né, vereadora? Tem bastante assunto em pauta, né? Parece que vai ficando tudo para o fim do ano. E a gente vai discutir alguns temas principais que já foram debatidos aqui na Câmara. E a vereadora vai dar a opinião dela também, como foi a participação nessas reuniões, né? Um dos primeiros assuntos que tomaram força agora nesse fim de ano é a compra de um prédio pela Secretaria de Educação. Um prédio na região central aqui de Bauru, ao custo de R$6 milhões. Um valor que não é um valor tão baixo, né? O que tem que ser bem analisado. A senhora acompanhou esse assunto? E se acompanhou, tenho certeza que acompanhou. Qual a sua opinião sobre isso? Eu, particularmente, até umas 3 sessões antes, no uso da tribuna, eu disse, olha, ouvi dizer que estão comprando um prédio. Eu não tenho problema nenhum que se compre um prédio. Mas se sobrou esse dinheiro, na minha opinião, houve um erro de planejamento com relação à Secretaria de Educação. E são só 6 milhões que sobraram ou não? Não. Depois a coisa vem às claras e sobraram um pouco mais que R$17 milhões. Então, assim, vamos pegar um fiozinho do gancho. Se eu faço um planejamento para uma empresa, obviamente ele não é estanque, ele não vai dar certinho. Então, se sobra um pouquinho ou se falta um pouquinho, no linguajar administrativo, a gente diz o seguinte, houve um bom planejamento. Agora, se falta muito e se sobra muito, eu sou obrigado a dizer que também no linguajar administrativo não houve um bom planejamento. As pessoas não fizeram o seu dever de casa planejando de forma adequada e não acompanharam a receita que tinham para gastar ao longo do tempo. O que me preocupa é o seguinte, nós temos inúmeras escolas fechadas, nós temos muitas e muitas escolas que foram transferidas para algumas residências e que ao longo do ano não receberam nenhuma atenção para ser reformada e para que essas crianças voltem ao seu lugar de aula e com conforto maior. Por isso que eu digo que houve realmente um erro de planejamento. É difícil você dizer que no final de ano legislativo e de ano que fecha a receita, que uma secretaria, onde você tem muitos lugares sucateados, tem 17 milhões e precisa gastá-lo em 15 dias, porque senão vai dar uma dificuldade muito grande na questão de improbidade para o nosso prefeito, porque ele não vai atingir o mínimo, o percentual mínimo de investimento na educação. Então eu vejo um erro. Eu acho que as escolas estão com pombos, as escolas estão sem ventilador, as escolas estão com infiltração. Por que não foi feito a correção disso ao longo deste ano? Então fica uma dúvida. Acho que todas as pessoas têm que trabalhar no lugar adequado, mas ficou 1 ano, 2 anos com as pessoas trabalhando, as crianças sendo às vezes muito mal acomodadas. E isso, Gondim, é verdade sabida, que até existe uma ação do Ministério Público da Infância e da Juventude, já com uma multa que a Prefeitura tem que pagar de 500 e poucos mil reais, e neste ano tinha a relação das escolas que tinham que ser feitas. As reformas não foi, e se você procurar aí o jornal, tudo, tem uma outra multa de R$2 milhões. Meu Deus do céu, não fez. Sobrou dinheiro e uma parte desse dinheiro ainda vai ser pago em multa. Então, precisa rever essa situação de gestão da prefeitura. No apagar das luzes, você não consegue, às vezes, otimizar. Aí tem que ficar fazendo rapidamente você me desculpa falar, peço desculpa ao senhor prefeito, à secretária, mas tem que fazer um aconchavo, uma correria para colocar esse dinheiro em algum lugar para não ter improbidade. Precisa rever a forma de gestão da nossa cidade. É pior do que não fazer por não ter dinheiro, é não fazer e sobrar o dinheiro, né? Como a senhora falou, várias unidades em Bauru com problemas estruturais, muitas mesmo, e o dinheiro ficou em caixa. A senhora citou que não atinge o mínimo de investimento, que é de 25%. 25%, isso é causa de improbidade. Inclusive, vereadora, é uma discussão que não tem uma sentença fechada de que a compra de imóveis às vezes não entra na questão de
de atingir a meta ou não, né? Porque senão sai comprando imóveis pela cidade inteira e bateu a meta. Isso pode, inclusive, ser tema de questionamento. Pode. Tanto que existe um desespero. Eu vou ser obrigado a dizer que é desespero. Uma correria, onde teve a reunião da Comissão de Economia e que vai se estender ainda por mais dias essa reunião para poder encontrar uma saída de uma boa utilização desse dinheiro. Então a gente fica um tanto quanto preocupado. Eu acho que está faltando um pouquinho mais de organização. Certo, vamos mudar um pouquinho o assunto, falar de endividamento. Falamos de sobra de dinheiro, né? E agora de falta de dinheiro. O endividamento do município foi discutido pela Comissão de Justiça aqui da Câmara. A senhora participou, inclusive, da reunião. E foram debatidos dois temas, né? Um puxando o outro, que é o endividamento da Coab. No momento em que o prefeito pede um empréstimo de 46 milhões, mais ou menos, para que a Câmara autorize esse empréstimo, vem a informação de que a dívida da Coab já impacta no endividamento também do município e que foi fornecido, ou que há uma previsão legal, porque é uma lei, que fornece o fundo de participação do município como o pagamento da dívida da Coab, como se fosse um avalista, né, o fundo de participação do município. O que saiu dessa reunião? Qual a sua visão desse tema? A questão da Coab, a gente tem que deixar claro que são dívidas de um passado. E hoje tenta-se administrar essa dívida e está se tentando prolongar. Só se paga e só se faz algum acordo com o aval do prefeito. E nós estamos vendo que já há várias administrações, inclusive nas duas gestões passadas, não vamos pagar, vamos empurrando, e você vai crescendo esse montante da dívida. Existe uma discussão firme se a dívida da Coab ela já não ultrapassa o limite para você dar como garantia o fundo de participação dos municípios. Isso é um questionamento antigo. E também, mais uma vez, agora, tem 5 dias que foram atrás de saber se ultrapassa, se pode ser dado mesmo ultrapassando ou não. Mas tem um projeto de lei autorizativo já da legislatura passada, disponibilizando o fundo de participação dos municípios como ativo garantidor para a renegociação da dívida da Coab. Mesmo não tendo sido feita essa renegociação, existe um projeto de lei permitindo essa utilização. O questionamento é o seguinte: se ele já ultrapassa, se eu permito essa utilização, não tem necessidade de que esse projeto seja revogado para que eu possa dar como garantia para os 46 milhões? E uma outra dúvida que suscitou lá é o seguinte: hoje tem uma negociação clara com a Coab que você tem um desconto da taxa de pontualidade. E essa taxa de pontualidade, o desconto é em torno de 440 milhões de reais. Então precisa também que tenha uma resposta, se ele pode entrar, como ele supera, se ele não pode entrar, e resolver essa situação para que não se perca essa taxa, esse desconto da taxa de pontualidade. Então é uma coisa séria, é uma situação séria e que todo mundo sabia e cabe ao executivo prover esse estudo. Então eu vejo o seguinte: infelizmente o que se circula aí é o seguinte: alguns querem dar o empréstimo para que a cidade cresça em alguns setores, para que as pessoas tenham bem-estar, e outros não. Eu discuto diferente. Existe uma discussão maior: nós podemos ou não ter esse empréstimo? Se fizermos, o que temos que fazer? O que é mais importante? Renegociar a dívida da Coab, que tem um desconto de em torno de 440 milhões, ou ter os 46 milhões. Então nós precisamos ver. Se puder ter os dois, é outra discussão. Mas nem o jurídico da prefeitura, nem o secretário de Finanças conseguem explicar isso. Então é difícil. Mais uma vez, todo final de ano vem um atropelado de situações para que o legislativo resolva, e tem que resolver ontem, não podendo dar tempo para nenhum questionamento, porque quando se faz o questionamento, o vereador não quer, a Casa de Leis não quer, não é bem assim. Acho que precisa ficar claro da responsabilidade que tem que se ter com o crescimento da cidade. E disse várias vezes na tribuna: eu não tenho problema algum com financiamento, desde que seja muito bem explicado. Só isso. Explicado e planejado, né? Não tenha dúvida. Bem pensado. Vereadora, já estamos caminhando para o final aqui do nosso tempo, mas tem um assunto importante também, um outro assunto importante, que a senhora participou efetivamente nessa semana, até porque faz parte da Comissão de Meio Ambiente,
que é o aumento da taxa do lixo, da coleta do lixo aqui em Bauru, né? De 37%. A tonelada era paga a R$ 133,90 e vai passar a ser paga agora já em 2020, no começo do ano, a R$ 184. Qual foi a justificativa, vereador? Realmente, qual foi a justificativa? Porque já está assinado, né? Quando vem para a gente também tomar conhecimento, já está até assinado. Houve uma assinatura porque tinha dispensa de licitação. A explicação é o seguinte, olha, lá atrás o preço que colocaram, a gente não conseguia fazer no preço que colocaram. Eu coloquei só um questionamento. Se o preço era menor do que o custo real da Endurbe, por que pegou? Por que não deixou a empresa fazer? Por que pegou com um custo menor para aumentar o endividamento da Endurbe? Então, essas coisas também ficam difíceis. E como você justificar um aumento, 37,4, se eu não me engano, é muito de um ano para o outro. Como se chegou a esse preço? A empresa que presta o serviço mandou e-mail para não sei quantas empresas que devolveram. Será que a empresa que presta o serviço tem que fazer isso? Ou será que a Endurbe tem que fazer isso? Ou será que a SEMA, que realmente faz a questão da coleta, tem que fazer isso? Então, é uma coisa também que, infelizmente, eu também fico um pouquinho engasgada com essa situação. Eu acho que precisa mais transparência, mais clareza, para que não gere toda essa situação aí que a gente vem vendo. Eu acho uma barbaridade. O lobo mau faz a cotação e o chapeuzinho vermelho engole ela. Eu acho que não é bem assim, você me desculpa falar. Quem licita não compra, quem compra não paga. Quem vai fazer o serviço, quem é detentora do contrato, que licite, que faça as tomadas de preço, que dê transparência a isso, para não ter dúvida. Pode até não se ter nada, tá tudo certinho, mas fica uma dúvida. Cadê a planilha? Cadê o cálculo certinho da Endurbe? Quantos impostos a Endurbe deixa de pagar, menos que outras? Como é que vai otimizar? Acho que tem que planilhar. Quanto a números, a gente não discute. Números bem apresentados, ninguém discute. Eu também vejo isso com preocupação. Tá certo, vereadora Thelma Gobi, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, dividir com a gente a sua experiência aqui dentro do Legislativo, trazer o trabalho que a senhora realiza. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Agradeço sempre de estar com vocês e com a população de Bauru. Muito obrigado. Muito obrigado à vereadora e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.